E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre o déficit de atenção com hiperatividade, tá certo? Mas olha, não precisa se desesperar, porque tem agitação, é preciso considerar a agitação típica ali da idade da criança, típica da criança, da infância, da adolescência, né, Patrícia? Que é esperado, né? Que é esperado. Então, que... criança superagitada, nem sempre ela é hiperativa, ela precisa de um tratamento, tem uns limites ali que aí o dia a dia vai ajudando, que é o caso da Camila, que aí de fato percebeu, que já contou uma parte no primeiro bloco, percebeu ali algumas dificuldades no aprendizado, por isso que acabou buscando ajuda. Você falou, a gente estava falando aqui, você disse assim, olha, Adriana, fez exatamente isso. Descobrir na idade escolar. Exato, porque até mesmo há 12, 13 anos atrás não tinha o boom da internet. Então ele não tinha tablet, ele não tinha computador, não tinha essa interação para a gente até confundir, né? Sim. Então foi lá na escola mesmo, com as professoras, com a perseverança de aprender o alfabetozinho. Aquilo tudo lá foi que aí eu fui abrindo a mente para ver realmente o que estava acontecendo, de que aquelas peraltices dele não eram tão comum. E eu até fazia essa análise, exatamente, ela falando e eu me autoanalisando, eu fazia esse pensamento, meu Deus, ele é igual a qualquer outra criança. A danação dele é como as crianças de 3 anos, de 4 anos, a malinação, a desobediência. Por mais que você imponha regras, porque lá em casa sempre teve regras, e eu adorava minhas regrazinhas de ter horário de dormir, de assistir, e aí foi se condicionando a isso. Mas até essas regras ele conseguia fugir. Aí eu disse, não. Traz exemplos práticos, pra gente ter uma noção, assim, porque muita gente fica em casa, fica acompanhando e fica assim, tá, mas e aí? A gente já viu. Teve a dificuldade das cores ali aos 7 anos, que realmente a criança começa a aprender muito antes, a distinguir ali o verde, o amarelo, até uma brincadeira, né? Quando você anda com a criança, passeia com a criança, mas... A do castigo mesmo. A do castigo tinha às vezes que ele obedecia o castigo e tinha às vezes que ele fazia cara de paisagem. Que eu não estava falando com ele. E ele sabia que iria ser punido por aquele castigo. Ele tinha essa ciência. É aquele ditado, ele tinha medo, mas não tinha vergonha. Qual é a tendência natural? É pressionar a criança mais e mais. Muito. Aonde vai estourar. E, na verdade, não vai adiantar que você pressione a criança, que você fique em cima da criança. Porque é uma questão interna, é um movimento interno. Então, você pode até falar para ela, você vai ficar sentada aqui 10 minutos, paradinha, como castigo. Ela não tem condição interna de manter aquela concentração. Lembrar que o diagnóstico de TDAH precisa ser feito por especialistas, é muito importante que se procure os especialistas, mas ele tem um conjunto de comportamentos, vamos dizer assim, que caracteriza. Então, geralmente, eles são impulsivos, eles não têm paciência com o outro. Então, você está falando, se você demorar muito no que você está me explicando, ó, ele, sabe, ele é capaz de ficar irritado com E às vezes não tem nada a ver com inteligência. Isso que crianças extremamente inteligentes precisam ser avaliadas. Elas precisam ser avaliadas porque não é uma questão cognitiva, na verdade, de dificuldade de cognição. Não é uma criança que tem problemas de aprendizagem. Na verdade, ela pode ter problemas de aprendizagem por causa do TDAH. Ela falando e me veio esse exemplo. Ele não consegue, ainda hoje, ele não consegue assistir um filme. Ele não consegue, ele não se apegava a desenho. Filme, ele gostava de algum filme de animal, mas ele não conseguia assistir o filme todo. Ele mudava de canal, depois ele voltava, depois ele não queria mais e voltava. E ficava naquele... Não conseguia dizer, não, eu vou assistir do início ao fim. Né? Não consegue mesmo. Na verdade, eu não consigo sentar numa cadeira e ficar olhando a professora. E aí, se eu conseguir fazer esse movimento físico, a minha cabecinha está pensando em milhões de outras coisas. Eu viajo, eu vejo a abelhinha aqui, né? Ainda mais com excesso de estímulos, às vezes a gente até diz que para diminuir a quantidade de estímulos, para ver se o ambiente fica mais adaptado àquela criança que tem TDAH, para ficar mais focadinha no interesse só. Mas é muito difícil. É difícil, precisa de acompanhamento e, acima de tudo, precisa da parceria da escola com os pais, porque... Em muitos casos, a dificuldade muito grande de lidar com isso
é porque os pais precisam, de fato, trabalhar o dia inteiro. As crianças, às vezes, ficam ali estudando os 2 turnos, a gente já trouxe isso, agendas super lotadas, isso também pode ser pé no freio aí, dá uma aliviada, porque também se puxar demais, essa corda acaba rompendo. A gente vai voltar com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.